Bom dia a todos. Bom dia. Essa ilustração, como fala, é o que a gente deseja, que todos sejam muito bem-vindos, que recebam o abraço de Jesus nesta manhã. Hoje nós temos o privilégio de ter o seu Álvaro como nosso palestrante. O tema a família, tenho certeza que será de grande valia para todos nós. Nós temos os recadinhos, né, Durval? Ontem nós tivemos o bazar do ano e a gente agradece a presença de todos que colaboram, todos que estiveram aqui. É sempre um momento de muita realização para cada um de nós. Né? Foi ontem o último, ano que vem nós temos mais, com a bênção de Deus, em primeiro lugar. Né? E a última oficina do ano já está agendada para o dia 13. Será a pintura em guardanapos. É uma técnica muito gostosa de fazer, mesmo quem sabe nada. A Silvana é excelente para passar para a gente, né? Um curso maravilhoso. Será no dia 13, das 14 às 16. Qualquer um pode participar. Só se entrar em contato com ela pelo WhatsApp e só marcar, porque o material a casa oferece, né? E é muito gostoso, é uma terapia maravilhosa para todos. E também a nossa casa hoje tem assistência para 17 famílias, e quem pode colaborar com a gente trazendo esses alimentos, não precisa ser exatamente dessa lista. O que tiver em casa que dê para complementar a cesta está de bom tamanho. A gente também agradece, que a gente tem recebido bastante doação, graças a Deus. Além da ajuda da União que nós recebemos, a metade dessas cestas vem da União, que é a nossa Madre Mãe, né? E é sobre isso. Esses são os recadinhos de hoje. Agora nós vamos, peço a vocês que fechem os olhos para que possamos dar início a essa manhã maravilhosa. Agradecer a Deus a essa oportunidade de estarmos aqui, né, saudáveis, lúcidos, né, para mais uma manhã de aprendizado, né, pedindo ao nosso Pai que tome conta de todos nós, né, que possamos mandar energias positivas e salutares para os nossos irmãos que passam por momentos difíceis, os intempéries da natureza, e que todos possam, né, se sentir abraçados e envolvidos nessa vibração que vem do céu. Senhor Jesus, auxilia a compreender mais, a fim de que possamos servir melhor. Já que somente assim, as bênçãos que nos concedes podem fluir através de nós, em nosso apoio e em benefício de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induzem-nos à prática da caridade, que nos fará observar os valores que porventura conquistamos, não na condição de propriedade nossa, e sim por um manancial de recursos, que nos compete mobilizar vontade de quantos ainda não obtiveram as vantagens que nos felicitam a vida. E ajuda-nos, ó Divino Mestre, a converter as oportunidades de tempo e serviço com que nos honraste em serviço dos nossos semelhantes, especialmente na doação de nós mesmos, não naquilo que sejamos e daquilo que possamos dispor, de maneira a permanecermos em Ti, tanto quanto permaneces em nós, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Assim seja. E agora vamos para a nossa música. Fazia tempo que eu não tinha um cantor aqui, né? Vou pôr a luz para a nossa prece caminhar. Sobre nós.
João, por favor. E a paz, a serenidade permanecer conosco, esse domingo de sol agradável, que possamos essa reunião continuar transcorrendo perfeita harmonia com o plano maior. Esse tema da família sempre falou muito profundamente no meu coração, desde jovem, porque eu venho de uma família muito conflituosa. Então, quando jovem, eu me preocupava muito com essa relação da família, com o estilo de família. A experiência que eu tinha não era tão relevante, tão agradável. Eu tinha muito medo. E quando eu entrei na doutrina espírita, e abraçando a doutrina por vários anos, evidentemente eu tinha que me casar, porque eu não podia mais ficar solteiro. E aí sempre tive um grande dilema. Felizmente a minha companheira que está comigo até hoje, está com mais quase 50 anos, abraçou a doutrina comigo, pelo menos me apoiando. 3 anos nós ficamos trabalhando nas comunidades carentes e ela sempre ao meu lado. Então realmente dá para encarar, né? Então foi muito importante isso, porque no trabalho espírita como dirigente, vocês sabem que exige muito, nem sempre a companheira ou o companheiro compreende. Então eu tive palestra até hoje, estou aqui hoje, tem segunda-feira outra palestra, trabalho partido, então muito envolvente. Então a harmonia do casal, ela parte do princípio que ambos possam, desde cedo, respeitar os ideais, o espaço do outro, valorizando-se, para que possa dar certo. Eu vou abordar o tema, vou falar das coisas boas e dos problemas que tem as famílias. Porque a gente também não pode tapar o sol com a peneira, ver os problemas que existem e o que a gente pode fazer para tentar atenuar. Às vezes, um ombro amigo, ouvindo uma palavra, que alguém tem necessidade, ou às vezes dando uma orientação dentro do possível, dentro das nossas limitações. Mas abordar o tema, nós lançamos 2 livros no passado, ano retrasado ano passado, e recentemente publicamos mais um, através da editora Clarim. E esse livro, ele foca bastante aspectos da Bíblia, embora tenha outros assuntos também, porque tem muitas lacunas no estudo do que quer fazer um pouco da Bíblia, do Evangelho, não estão bem esclarecidas. A mim sempre me chamou muita atenção, por exemplo, a questão dos hebreus não deixaram o Egito, o regime de servidão. E não tem muitas obras espíritas que falam sobre isso, mas tem muitas informações científicas. E pode observar, se a gente for, por exemplo, no museu lá no Egito, e falar de Moisés, ele vai dizer que Moisés nunca existiu. Porque eles partem da data que nós damos para eles, de 1200 a.C. Então não tem nenhum registro histórico aqui nos hieroglifos, do êxodo de hebreu, nem teve hebreu aqui. Mas por que eles são equivocados? Embora seja falando a verdade. Eles estão equivocados, eles pegam a data errada. Os hebreus não saíram em 1200 a.C. Foi 1500, 300 anos antes. Então estão buscando a data errada. E por que eu falo que estão buscando a data errada? Porque ciência moderna colocou que Jericó, a primeira cidade conquistada pelos hebreus, a cidade antiga, mais de 12 mil anos, ela foi destruída em 1450 a.C. Aí bate um pouco com a possível época de saída de Moisés, 1500. Por quê? Porque os hebreus ficaram 40 anos no deserto. Então vai ser 1500. Tem uma coincidência também das pragas do Egito, que Moisés, Deus lançou praga. Não lançou praga, Deus é bom. Mas foi um desastre ecológico que aconteceu na região, e Moisés sabia, porque tinha mediunidade que conversava com os espíritos. Houve uma erupção vulcânica na Grécia, na ilha de Santorini. Esse impacto ambiental gerou todas aquelas questões dessa catástrofe. Então eu vou explicar isso em alguns capítulos desse livro, junto também com outras informações. Essa obra está disponível na livraria Allan Kardec, custa R$50. Eu não estou ganhando nada com isso, evidentemente. Todos os livros atuais eu dou para as editoras, para as casas espíritas. E lá, se alguém quiser ajudar o movimento espírita, vai lá adquirir esse livro ou outras obras também, igualmente agradáveis. Esse era o livro que eu ia lançar este ano. Foi lançado no mês passado. Mas eu tenho um outro livro que está na outra editora, parado há um tempão, e lançou sábado, chegou nas minhas mãos. Esse livro, Aprendendo com os Espíritos. Então, já vendeu um livro difícil? Imagina agora 2. Mas
as editoras são editoras independentes aqui de Capivari, editora M, então aí já é um pouco da minha experiência, muito com trabalhos mediúnicos das casas espíritas. Eu tenho mais de 45 anos de trabalho no movimento espírita, fiquei mais de 20 anos de trabalho de mediunidade, com o mundo espiritual, tive coisas maravilhosas, coisas muito bonitas. Então, muitas dessas coisas, dessas informações, quando é possível, eu coloco nas obras. Então, também, aí o preço também, o valor depende de acordo com a editora, não fui eu que defini esse preço, aliás, até mais caro a editora, né? A gente está dando um pequeno desconto, a editora é R$ 52,50. Mas a livraria Allan Kardec da USP está vendendo por R$ 50. Se alguém quiser comprar também, está lá disponível. Eu uso muito estilo de perguntas e respostas, porque eu acho que isso estimula a pessoa a pesquisar, a querer responder. Porque todas as coisas do Espírita vai falar alguma coisa, apresentar a doutrina. Mas você não tem que tomar aquilo como pura verdade. Põe o perigo da razão, analise, aproveite o que for bom e refuta o que não for bom. Porque não todos nós somos falíveis, podemos estar cometendo equívocos. Então analise sempre. Então essas obras estão aí também disponíveis, para quem quiser adquirir, ótimo. Então quando Jesus foi procurado, e ele estava lá com os discípulos, e tinha uma multidão em volta da casa lá de Pedro, na Cafarnaum, e a Maria, quando eles chegaram, os irmãos. Então mandaram um recado para Jesus. Então, mestre, a sua mãe, seus irmãos, suas irmãs estão te procurando. Aí ele fala: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Jesus era muito grato à família, a Maria de Nazaré, particularmente, muito carinhoso com ela. Essa pergunta ele faz, não foi no sentido depreciativo, mas para diferenciar um pouco a parentela espiritual e a parentela humana. Então ele disse, estendendo a mão para os discípulos, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade do meu Pai que sai dos céus, esse é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Porque o mundo que a gente está hoje é um mundo transitório, a gente sabe, a gente tem um tempo de regresso para o mundo espiritual, então nós vamos ter passagem. Mas não necessariamente a nossa família terrena é a nossa família espiritual. Muitas vezes nós temos um grupo familiar completamente antagônico às nossas aspirações e aos nossos ideais. Não bate. O pai, a mãe, o irmão, você parece dar eu estranho ninho. Acontece muito isso. Então Jesus diferenciou para a gente compreender, como espíritas, as dificuldades que nós enfrentamos são inerentes ao processo evolutivo, porque nada acontece por acaso. Então nós encarnamos com necessidade evolutiva. Ninguém está aqui por acaso e ninguém está aqui para ser punido. Não existe punição por Deus, existe reeducação. A gente está sendo reeducado através da vivência, às vezes conflituosa e difícil, mas necessárias para nós. E as leis de Deus são perfeitas, o Espiritismo explica. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem sempre o que eu vou fazer vai ser bom para mim. Vai ser que eu vou semear espinho, vou colher tempestades. Então eu tenho que tomar cuidado, desde a hora que eu levanto, o meu olhar, a minha palavra, a minha impostação de voz. Olha, conforme a gente fala, tem efeito. Você pode falar um sim, ou sim, já é um não, se sim, já não. Então, como é que está falando das pessoas? Hoje se fala muito da linguagem corporal. A linguagem corporal, os gestos falam mais do que as palavras, dizem mais que as palavras. Então nós temos que colocar o Cristo no coração. Em qualquer conversa que vamos conversar, muita ponderação, muita educação, porque não tem como a pessoa querer ser um cristão se for educado. O primeiro degrau do cristão é, no mínimo, ser uma pessoa educada, respeitosa por todo mundo. Então, a reencarnação não fala daqueles que se amam, porque às vezes outras correntes religiosas falam: não, você fala em desencarnação, reencarnação, então não vai formar família, não. Os laços de amor são eternos. Não tem como ser diferente. Pode a pessoa desencarnar, mas está no outro plano, nos vendo, nos assistindo. Nós apenas estagiamos em planos diferentes. Aqui nessa figura, um dirigente espírita está desencarnando, o pai dele, genitor, veio do mundo espiritual buscá-lo e o pega nos braços. A viúva chorosa, é claro,
o seu esposo querido está desencarnando. Ela está chorando, triste, porque vai ter essa separação provisória. Mas à noite, em desdobramento, quando ela sai do corpo físico, uma viagem astral, ela encontra com o seu querido, lá no mundo espiritual. E está sentado, se recuperando, você desencarnar, recuperando as forças, mas ele abraça e tem então esse carinho com ela. Então, os laços do amor são eternos e não vai haver separação, mesmo depois que desencarna, desde que exista amor. Aqueles que se casaram na Igreja Católica, e eu fui católico, de educação, tem certa idade, e lá o padre dizia, né, até que a morte os separe. Ele está falando uma grande verdade em alguns casos, porque se não existe realmente amor, terminou o vínculo aqui e separou. Só que se não viver bem, vai ter que voltar e voltar novamente também. Eu vou falar sobre isso. Então, nossa família é do mundo espiritual. Vamos pegar o livro do André Luiz, Nosso Lar, que muitos conhecem, teve até filme. Então, o André Luiz chegou, depois de ficar 8 anos no grau, ele chega resgatado, está lá com Lisa na enfermaria, está bem, e aí se recupera, trabalha, fica um grande trabalhador, e aí ele vai descobrir que a mãe dele está no outro plano, então não vai mais lá, ele evoluiu mais do que. Então ele vai visitá-la, inclusive, ele dorme lá na cidade do Nosso Lar, ele deixa o perispírito dele na cama dormindo e sai em corpo mental encontrar com a mãe dele no outro plano. E o pai dele, o genitor, estava onde? No umbral, ele estava no umbral. Então ele estava no mundo espiritual, não estava com o pai nem com a mãe, onde ele habitou o lar terreno. Então ele vai ficar hospedado provisoriamente na família de Dona Laura, que é a Dona Laura é a mãe do Lisa, enfermeira que tratou de André Luiz. Então, a Dona Laura fala que está se preparando para a nova reencarnação na Terra. O marido dela, o companheiro dela, já está encarnado, ele está. Inclusive está em materialização, ele está na Terra, ele vai lá para o mundo espiritual e se manifesta já lá no nossa reunião. Aí está as filhas tocando música, então ele vai formar uma nova família no plano terreno. Então a família é muito harmônica. A família da Dona Laura, com o Ricardo, as filhas, né? É uma família muito harmônica. Então, estava em harmonia aqui na Terra, desencarnando, vão voltar harmonicamente para a Terra. Então, nem todo lar é um lar conflituoso. É a opção nossa. Então, o nosso André Luiz, tendo o aprendizado dele, ele vai conversar com outro enfermeiro lá da enfermaria, o Tobias. E o Tobias o chama para jantar na casa dele. Vamos lembrar que no nível evolutivo que nos encontramos, estamos desencarnados, estamos no mundo espiritual, ainda muito preso à matéria. Então lá vai ter um suquinho de laranja, vai ter uma comidinha mais na sopinha, vai ter alimentação ainda, porque nós estamos ainda muito ligados à matéria. Até a gente se desvincular disso vai levar muito tempo. Não existe a evolução não dá saltos. Na nossa cidade, do nosso lado tem espírito só vive de ar. A energia, o fluido cósmico universal, aspira essa energia suficiente, mas não é o nosso nível ainda, não pode levar tempo para isso. Então ele está conversando com o Tobias, na casa de Tobias, então ele apresenta 2 espíritos de personalidade feminina, aquela que começou a ter esposa e aquela que começou a segunda esposa. Aí o Gabriel é muito curioso, ele foi um grande cientista aqui na Terra, não sei se vocês sabem, né? Ele foi Carlos Chagas. Carlos Chagas foi inclusive indicado para o prêmio Nobel de medicina, a todas as pesquisas que ele fez na época dele. Então, um grande cientista. Mas só que chegou no mundo espiritual, sofreu um pouquinho. Adiante da bagagem intelectual. E vale é o amor. Muito bem. Então, o André Luiz perguntou, muito bem, você estava com o primeiro, segundo esposo, você está com a ajuda do mundo espiritual? Ele não falou assim, né? Claro. Aí o Tobias falou, não, eu estou com aquela que tem mais habilidade, que é a primeira esposa. Aí a primeira esposa conta, que ela desencarnou, o Tobias ficou viúvo, com vários filhos, e ele se casou de novo. Esse é o drama, particularmente dos homens. Né? Eu, quando era novo ainda, minha esposa tinha 32 anos, eu estava com 4 filhos, olha, você pode morrer, eu vou fazer 4 crianças, tem 4 filhos. Então, imagina, não tem coisa que um homem tem que trabalhar para tomar conta de uma de criança. Não tem condição, né, gente? Então o Tobias se casou. Só que a primeira esposa começou a obsidiar a segunda. Não aceitava, ficou com ciúme. Então a gente pensa que a pessoa desencarnou e chegou lá tudo bem, meu maridão lá pode ficar com o outro, não tem problema. Não, não é assim não.
As paixões humanas são muito fortes. Aí precisou a avó dela dar um mundo espiritual, falou, não faça isso com a segunda esposa do seu marido. Ela está tomando conta dele e dos seus filhos, ajudando. Aí ela compreendeu. Aí ela passou a ser uma mentora, ou ajudar aquela família a se formar, todo mundo desencarnar. E agora no mundo espiritual, Tobias voltou para ela. Então, a gente vai vendo que a maneira de pensar, porque nós não somos dono de nada. Nós estamos, não somos. Nós estamos na terra de passagem. Então, no mundo espiritual ou da erraticidade, os espíritos formam grupos ou famílias unidos pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Felizes por se encontrarem juntos. Esses espíritos buscam uns aos outros. Então, novamente, se existe afinidade e amor, não vai afastar. Eles vão estar juntos. Um pode ir numa frente, uma mulher pode casar novamente, um homem pode casar novamente, mas no final do outro lado vai ficar pela afinidade. A gente pode estar 50 anos juntos, 80 anos juntos, quando desencarnar, e vai cada um para um lado. Porque estamos juntos, sem respeitar, cumprindo um projeto encarnatório, mas tem outra pessoa com mais afinidade, não tem problema nenhum. Então, a encarnação apenas separa os espíritos provisoriamente, porque ao regressar à erraticidade, reúne-se novamente pelas afinidades. É isso que ele vai ter. Então, você tem que saber, nós temos afinidade com o outro no casal, os mesmos ideais, isso que vai pegar. Então, pode ocorrer também que a união feliz seja estabelecida numa união família terrena ou no mesmo círculo, a fim de trabalhar pelo seu mútuo adiantamento. Foi o caso que eu contei, Dona Laura e o Ricardo. Então, tem afinidade, estão trabalhando juntos. E pode ser, de repente, você vai ver na família, nasce uma criancinha, por exemplo, eu estou indo para 9 netos. Aí vai ter um ou outro, essa aqui me lembra muito o vovô fulano de tal. Às vezes é ele que está lá. É o vovô fulano de tal que reencarnou como netinho. Pode acontecer isso também. Até com sinais, às vezes. O vovô, ele teve um acidente assim, namorado, tinha uma cicatriz grande no braço, ele estava um netinho com puta marca no braço aqui, igualzinho a marca do arado que tinha cortado parcialmente o braço dele. Quando os relacionamentos conjugais se fracassam, o que acontece? Os casais de erraticidade podem se preparar para repetir novas experiências reencarnatórias. Eu costumo dizer o seguinte, gente, eu tenho uma filha que divorciou há 3 anos atrás, 3 filhos. Eu falei para ela, veja bem, você não fracassou, você teve um sucesso parcial. Aquela história de meio copo vazio, meio cheio. Você ficou 12 anos juntos, você tem 3 filhos, então você foi um sucesso isso aí. Parcial, mas foi. Então não vamos entender como um fracasso. Você não completou o projeto na totalidade, mas você fez parte dele, paciência. Você não completou aqui, mas outros projetos da sua vida você pode realmente ter sucesso. E assim vai a vida. Então, no caso aqui, o nosso Ulisses, ele apresenta André Luiz a sua noiva. Estou assistindo aqui um show não, seria um concerto de música clássica. Porque lá não vai ter essas músicas bomba que tem aqui na rádio, né, gente? Não vou imaginar que tem. Tomara que não. Não vai ter isso. Não tem. Num brau tem, viu, gente? Depois a gente vai. Num brau é cheio, né? Mas eu tenho certeza que todo mundo vai para o nosso lado ou para cima do nosso lado. Com certeza. Estou apostando, viu, gente? Apostando firme. Vamos nos emocionar. Então o Lígia apresenta a noiva dele e fala que na última encarnação nós estávamos juntos. Lígia fala para Luiz. Mas nós fracassamos. Nós nunca nos fracassamos. Mas não deu certo. Por minha causa. Ele não entrou nos detalhes, mas deve ter pisado na bola. Né? A gente fez alguma bobagem que não deveria, né? Mas estava voltando para repetir novamente a experiência de reencarnatória. Então, geralmente nós temos uma longa preparação de erraticidade. Então as famílias se reúnem no aspecto social, porque a amizade é muito forte também, não é só amor. Você gosta da pessoa, você tem que conviver com as pessoas. Eu costumo encontrar com pessoas que me dizem, nossa, toda segunda-feira eu vou no centro espírita, é minha obrigação, eu cumpro. Eu falo, gente, isso não é obrigação, isso é uma bênção. Você poder ir no centro espírita, sentir a energia positiva da casa, estar sentindo a energia que vem dos mentores espirituais, o sorriso, o abraço ali com as pessoas, isso não tem preço. Uma vez eu levei um amigo, eu estava fazendo uma viagem para visitar meus parentes lá no Espírito Santo, e a gente não tem jeito, eu vou para qualquer lugar, palestra aqui, palestra lá. E eu fui dar uma palestra numa cidade bem afastada de Vitória, que é a capital, na Ilha da Nova.
Esse amigo que me recebeu, um colega meu de agronomia, o Tadeu, eu estava lá, ele era anfitrião, então ele teve que me acompanhar. Então, pela primeira vez, ele entrou no centro espírita. Eu fiz a palestra, conversar com ele, Tadeu. Só tem gente aqui voluntária, ninguém está ganhando isso aqui. Um trabalho que olha a fraternidade, o amor, a amizade das pessoas. Então, para mim, tem razão. Nunca tinha visto isso. Isso é o centro espírita. Como alguém pode dizer que vai para o centro espírita por obrigação? Isso não existe. Se a pessoa falar isso, ela tem que fazer uma análise de si própria, uma autocrítica, e os valores dela estão invertidos. Centro espírita é lugar de servir ao Cristo. O que é coisa mais bonita que isso? Servir ao Cristo. Então, eles fazem aquela reunião no mundo espiritual, formam aquelas famílias, aquela amizade toda, e se preparam para reencarnar. Mas ninguém fica parado no mundo espiritual, a menos que seja muito ruim mesmo, né? É oportunidade para todo mundo, pode estudar, fazer pesquisa, trabalho social, trabalho médico, todo mundo vai trabalhar no mundo espiritual. Conforme diz Jesus, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também, disse Jesus. Ninguém vai ficar ansioso. Aquela ideia, aquele conceitozinho de algumas religiões que fica em cima de uma nuvem, tocando harpa, contemplativo, isso não existe, gente. O mundo, o universo é trabalho, é atividade. Então nós vamos fazer uma reunião lá no Ministério da Reencarnação, as várias cidades espirituais que tem, só lembrando, a população do mundo hoje encarnada é 8 bilhões e 300 milhões de pessoas. No mundo espiritual é mais de 22 bilhões. Onde é que tem mais cidade? No mundo espiritual. Lá vamos pegar todos esses continentes de gente. Tudo muito organizado. Então nós vamos no Ministério da Reencarnação e vamos nos preparar. Então na Terra existem famílias formadas principalmente amigos. Isso é o ideal. A gente combina lá o relacionamento, vem para cá e continua aquele relacionamento afetivo. Não quer dizer na Terra que as almas têm que ser tão afins assim também. Porque pode ter que vir para reparação. Quando existem duas almas maduras, equilibradas, elas se aproximam, formam aquela família de forma respeitosa, amiga e carinhosa. Pode ter tanta afinidade, mas não importa. O objetivo é o quê? Estarem juntos, se respeitarem, ter os filhos, educarem e cumprir sua missão na Terra. Porque não necessariamente eu vou esperar que minha esposa tenha 100% dos ideais e vice-versa. Não existe isso aí. União perfeita na Terra não tem, mas tem uma união que se aproxima do ideal, a cumprir a missão perfeita. É isso que nós temos que ter em mente. Aquela ideia de alma gêmea, isso é ilusão. Aquela apaixonite, não, eu vou encontrar minha alma gêmea. O que é isso? Eu vou encontrar uma pessoa boa, vai ser uma boa esposa, um bom marido. Já está bom aqui na Terra. E siga no seu trabalho. Pense em coisas elevadas. O indivíduo que tem o ideal elevado em sua mente, ele cumpre o seu trabalho com sucesso. Não fica perdendo tempo com ideias infantis. Então, repetindo o mesmo relacionamento, feliz, e vai se aprimorando cada vez mais. Mas nem sempre é assim. Eu falei, hoje o Instituto Brasileiro de Estatística, IBGE, colocou que a duração média dos casamentos no Brasil, que era em torno de 16 anos de 2010, caiu para menos de 14 anos. Ou seja, depois de 14 anos, de 100 casamentos originais, ficou 50. É muito pouco, gente. Depois de 14 anos, metade já se separou, alguma coisa está errada. Não o divórcio seja alguma coisa errada com o divórcio, não é isso. Mas a banalidade, a facilidade que está acontecendo. Isso aí realmente não é bom. Está faltando um pouco de ideal do homem e da mulher quando formam família. Então, diz então o nosso Emmanuel, partindo do princípio de que não existem uniões conjugais ao acaso, o divórcio a rigor não deve ser facilitado, não quer dizer que não possa acontecer, mas não pode ser assim tão banalizado. Por que fracassamos? A maioria traz em sua alma uma consciência repleta de iniquidades. A nossa mente, o nosso amigo espiritual, os psicólogos espirituais com o consciente profundo, dá como uma gigantesca e vasta biblioteca. Todos os nossos traumas, as nossas ações do passado estão nesse consciente profundo. E ele emerge
Ele sobe para o nosso consciente e vai ser o principal responsável pelas nossas decisões e das nossas ações. Então, quando nós conversamos com mentores espirituais antes de reencarnar, ele vai ver todo o nosso projeto, onde nós fracassamos, onde nós acertamos, e vai falar, olha, estabelecer metas. Olha, você fracassou aqui, aqui, ali, mas você tem chance de sucesso. Você está aqui 50 anos no mundo espiritual, você estudou, você se preparou, você vai voltar e você tem chance real de sucesso. Então a pessoa vem. Em alguns casos de desafios do rebanho, você assina um contrato. Porque o homem é desconfiado, né? Eu falei isso? Eu não falei isso, não falou aqui, ó. Olha a sua assinatura aqui, você leu e assinou, está aqui, ó. Põe na tua cara aqui, ó. Você assinou esse projeto, sim. Você nunca acordou com o seu 15, você foi indisciplinado. Você se preparou, mas não foi legal. Então, eu mencionei, o nosso consciente profundo emerge com aquelas vibrações deletérias, negativas, porque nós temos experiências positivas e negativas. Mas vamos subir isso aí para o nosso consciente. E temos a tendência a repetir os mesmos erros. Esse é o problema. Parece que eu estava falando, citando o Paulo de Tarso. Não quero avançar no tempo aqui para não dificultar vocês. Não, tranquilo, senhor. Então, o apóstolo Paulo, a gente fala, nossa, que beleza. Ele foi perseguindo Ananias lá em Damasco, chega na porta de Damasco, encontra Jesus e muda. Ele era Saulo, o rabino, doutor da lei, perseguidor de cristãos, e se torna então aquela ovelha das mãos do Cristo, o arauto de Jesus para os gentios. Será que Saulo mudou a noite do dia assim? Não. Ele já é uma alma preparada, uma alma de escola, escritura iluminada. Ele simplesmente despertou aquele momento para Cristo. Por que eu falo isso com propriedade? Porque eu falei que mais de 25 anos trabalhando com coisas mediúnicas. Eu vi coisas maravilhosas acontecerem. Lindas, puras, coisas bacanas. Eu tenho uma biblioteca vasta que eu estudo a doutrina. Se fosse assim, eu seria um Francisco de Assis, pelo que eu vi, pelo que eu sei, e não sou. Porque a evolução nós somos. A gente vai devagar. A nossa bagagem pretérita é como se fosse uma âncora que nos puxa para baixo muitas vezes. Nos puxa para baixo. Você está nadando e está sendo puxado para baixo. Você tem que lutar contra as ondas para sobressair e tem que ser muita disciplina e muita força. Não vai ser encarnação só, não. É muitas encarnações. O conhecimento é como o farol do carro, ilumina lá na frente, você está aqui atrás. Tem que chegar lá. Então você está sempre lutar contra isso. Por quê? O aprendizado em particular do Espiritismo, ninguém precisa ficar escravo do seu passado. Você pode ter inclinações, pode ter tendência, você pode mudar isso. Nós podemos virar o jogo. Basta querer. Isso então, dos espíritos, basta ter força de vontade, disciplina, que a gente consegue mudar. Não importa onde a gente esteja, o indivíduo pode estar na cadeia, na prisão, ali ele pode começar seu trabalho de transformação moral. Todo momento, toda hora é hora. Quando Cristo apareceu para Maria de Magdala, aquela mulher vendedora de ilusões, foi a lição da humanidade. Ele não quis saber do passado dela. Hoje, quem é você, Maria de Magdala? Maria de Magdala transformada. E Kardec nos diz, conhece o verdadeiro cristão? Nos esforços que ele faz na sua transformação moral. Não é pelo seu passado, é o dia de hoje. Foi o que Saulo fez quando virou Paulo. Vamos recordar então que eventualmente 70% da humanidade passa o período no umbral, ainda, infelizmente. A gente vai para lá. 70%, aqui ninguém, tá? Aqui todo mundo vai para o nosso lado. Mas aqueles que estão lá fora, o vizinho, aquele chato da esquina, aquele colega de trabalho, esse é o normal. Mas doido. Então a gente vai passar o estágiozinho, mas com certeza que vão ser recolhidos, tá? Como diz Jesus, nem ovelhas do rebanho será perdida. Então toda hora nós vamos ter atenção. Então nós temos a oportunidade de regressar e fazer as reparações necessárias. O pessoal fala, mas lá no mundo espiritual eu vou abraçar meu inimigo e estamos perdoados. Não. O nó que foi atado na terra tem que ser desatado na terra. Você vai reconciliar lá, você vai voltar para desatar aqui também. Então assim vai. Então, aí a pessoa pode perguntar, qual a tarefa mais importante na encarnação?
Será que eu recebeu o prêmio Nobel de Química, de Física, Nuclear? Não. A tarefa mais importante na nossa encarnação é a família, que é o nosso próximo mais próximo, como Jesus nos ensina. A família. Tudo mais importante. Mas eu tenho o karma meu com a família. Se eu não sou capaz de viver em paz e harmonia dentro da minha casa, você tem paz aonde? No centro espírita? Não. Também no centro espírita, mas família em primeiro lugar. Diz então nossa Joana de Anjos, considerando que a Terra é um planeta de provas e expiação, a família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação, graça, contingência e reencarnação. Essa é a realidade. Então esse é o nosso ambiente. E nós temos que enfrentar. E nós somos capazes de ter paz, harmonia desde que empenhamos para isso. Como é que eu vou me aproximar do antigo inimigo sem esquecimento do passado? As pessoas perguntam, mas eu não lembro quem é essa pessoa. Como é que sabe? Um torturou o outro com ferro em brasa na encarnação. Se chegar aqui e vou lembrar disso, como é que vai dizer que vai dar certo essa aproximação? Não dá. Então você tem a bênção do esquecimento provisório. Essa encarnação você esquece. O pai vai se aproximar, a mãe e filha vão se aproximar. Pode ter aquela aversão natural, porque está na alma da pessoa a aversão. Mas você tem que, se você conhece a doutrina espírita, tem que trabalhar para se aproximar. Então, na família, inimigos do passado pode se reencontrar e a oportunidade do perdão e da reparação. Se tem uma família uma pessoa que eu não gosto, às vezes a gente tem, né? Eu tive muitos, né? Então, tem que trabalhar, gente. Pelo menos você tem que fazer todo o possível, lutar contra a sua aversão e buscar se aproximar. Não pode ser que seja fácil, mas tem que ser feito. Porque Jesus nos diz, em verdade te digo, que de maneira nenhuma sairá dali da onde? Da terra, enquanto não pagar nenhum centavo. Então, não adianta ficar com mágoas, revoltas. Isso é uma bola de ferro no nosso pé que não deixa de ser levado. Eu vou ficar sendo arrastado para baixo. Tem que soltar os meus dedos. Então, o verdadeiro cristão, que é o espírita, ele vai compreender tudo isso aí, vai usar o conhecimento espírita para cumprir sua missão aqui na Terra. Todos nós temos uma missão maior ou menor. Então, nós temos que compreender o nível evolutivo que nos encontramos. O nosso Frederico Figner, no livro Voltei, fotografado pelo saudoso Chico, como o irmão Jacó, pseudônimo, ele diz o seguinte: a humanidade tem três grupos de espíritos, né? Aqueles que ainda estão no nível bem inferior, estão desenvolvendo a inteligência. Outros desenvolvendo a inteligência já está com razão. E o terceiro grupo já está, além da razão, os sentimentos. Somos nós, então, nesse grupo. Mas você vai ter, essa heterogeneidade de população, uma diferença muito grande. Pode ser que dentro esteja no relacionamento, um está no nível A, outro no nível B. Correto? Isso pode acontecer. E aí diz Jesus, a quem foi dado não será cobrado. Aquele que tem mais condições deve ajudar o que tem mais condições. Deve compreender com mais tolerância, mais paciência. Deve ser a âncora, deve ser aquele ou aquela que está no meio. Às vezes é mulher, às vezes é homem. Que está no timão do barco, para o barco não afundar. Acontece muito disso. Nem sempre é homem, às vezes é mulher. Muitas vezes é mulher. Então, o drama da reencarnação é uma obra muito bonita, Missionário da Luz, que fala de Segismundo, personagem muito conhecida, né? Então, Segismundo ele vai reencarnar na necessidade de reparação. E a existência pregressa, Segismundo se apaixonou por Raquel, a esposa do Adelino, e matou Adelino no duelo. Matar o outro por causa da mulher. Tanta mulher no mundo tem que matar o outro por causa da mulher. Renovado, Segismundo agora está reencarnado nessa família para resolver essa questão do passado. Então, o Adelino, claro, cheio de ódio para Segismundo. E Segismundo vai encarnar como filho dele. Olha o problema. Mas quando chegou, eles concordaram no espiritual. Quando chega aqui, aquele passado todo volta no inconsciente profundo, emerge do Adelino. Ele não está aceitando essa volta do Segismundo. O Segismundo vai chegando perto, ele refuta, não aceita. Então, os três desencarnados, com essas vibrações de ódio e desesperação, ficaram vários anos no umbral, todos três. Mas já se recuperaram e agora estão nesse processo. Então, aí vai chegar o Alexandre,
que é o espiritual junto com o André Luiz, para promover e tentar apaziguar um pouco a coisa. Teve que provar uma conversa em família, com o Joãozinho falando na família. Aí finalmente a senhora Adelina aqui dormindo, ele sai do corpo físico, desdobramento, e está meio tonto, né? Já a esposa dele, com o espírito já estava esclarecido, vai conversar com a avó, bater papo. Nesse meio tempo chega o Alexandre, ao lado de Sergipe. Quando o Adelino vê, Alexandre morre de medo, fala que é obsessor. Aí eu estou falando, não é obsessor, é o espírito que quer se aproximar de você, ele quer pedir perdão. O Adelino chega, beija a mão, o Segismundo beija a mão do Adelino, aquela repulsa, aquela casca de energia vibratória negativa cai. Então ele quebrou essa energia negativa que ele estava emitindo para permitir que o Segismundo pudesse reencarnar. Essa energia negativa dele podia afetar a gestação das coisas. Então prepara a reencarnação e o nosso Segismundo então consegue reencarnar naquela família. Olha como é que os mentores trabalham tentando a reaproximação. É assim que acontece. Então, aqui está o sumário do nosso estudo. Tudo obedece ao planejamento. O fator preponderante existe o desempenho das existências anteriores. Isabel a Joana de Ângeles. A vida é grande cobradora, exime retribuidora. O que faz aos outros retornará sempre a ti. Então, a reencarnação do infrator está ligada à infração que o caracteriza. A lei de ação e reação é dinâmica, ele não é fatalista. Falei já, a lei de ação e reação é dinâmica. A todo momento eu posso mudar o meu karma. Porque no Islã, lá é fatalismo. Você vai acontecer, no hinduísmo também, o karma é fatal. Vai acontecer, não. O espiritismo não é fatal. A gente muda. Aquele que nós prejudicamos outras existências pode estar hoje no nosso ciclo familiar, que eu mencionei. Você pode ter filhos problemas, coisas difíceis, parentes idosos, odiosos, pode acontecer. Pessoas muito difíceis. Aqueles que reencarnam com limitações físicas. Porque a pessoa nasce com um problema físico, o karma é dela. Mas se está junto de mim, eu estou envolvido nesse sistema. Mas ninguém fracassa sozinho. O karma é dela, que ela cometeu um equívoco, danificou o corpo espiritual. Mas se vê com meu filho, como parente, é porque eu estou ligado a esse ato equivocado que foi cometido. E quando o casal não cumpre o programa limitando o número de filhos, isso é um problema sério de dia. Porque se tem um espírito que vai encarnar, está programado, e o casal decide não ter filho, por incrível que pareça, gente, 20% das famílias brasileiras não têm filhos. Não é só por questões médicas, não. Muitos não querem. Eu conheci casar e não quero ter filho. Ver um cachorro, um gato. Eu fico assim, estupefado. Sem brincadeira. Antes de casar, eu conversei com minha futura esposa. Já nem era noiva ainda. Para começar aqui a conversa, né? Eu quero ter muitos filhos. E se você não puder ter filho, eu vou adotar. Senão, nem vou namorar. Porque eu queria casar. Vai casar com a pessoa e não quer ter filho? Ou vai limitar? Não começa que não vai dar certo. Não puder ter, a gente adota. Beleza. Tivemos 4 filhos. Então, esse espírito vai encarnar. Se for um espírito elevado, ele vai perdoar o pai e a mãe. Tudo bem, herdeis. Mas se for um espírito atrasado e decide encarnar, ele vai encarnar lá numa favela, na Rocinha, em outro lugar qualquer, pode se tornar um marginal. E pela lei de ação e reação, pelo karma, ele vai se atrair para aquela família que não quis tê-lo. E muitas vezes questiona dinheiro. Vai ser aquele traficante de drogas que vai corromper nosso filho. Vai ser aquele que vai seduzir nossa filha. Se tiver nascido na família, ele ser educado corretamente. Então, limitar o número de filhos é uma questão do casal decidir. Mas não pode ser só por questão de conveniência. Eu conheço amigos, conheço gente que não pode ter filho porque tem um só, não pode ter mais porque tem condição financeira. Beleza. Ninguém pode definir que a pessoa vai ter. É a prerrogativa do casal decidir. Mas quando tem condição, o comodismo não quer ter, não, aí está subindo um karma desnecessário. É importante superar as tendências do passado, a gente viu, as inclinações, porque não adianta a gente vai reencarnar, está ainda a brasa do passado, que pode ser reacendida em determinado gatilho, uma situação difícil. Então nós temos que extinguir essa brasa.
que essa brasa de carvão, através da convivência fraterna e comum. Por isso que o mestre disse: reconcilia-te com o teu adversário, pois estás a caminho com ele. E disse então o nosso André Luiz: e não é precisamente no círculo aconchegante da família que estamos caminho com aquele a que a nossa sensatez converteu em adversário. Então a harmonia do lar, a gente pode trancar a porta, mas entrar o amigo do alheio, né? Mas os espíritos vão entrar. E o nosso lar, gente, tem que buscar tudo que seja um lugar de paz. Se possível, até um oásis, porque a vida é tão difícil, tão complicada. Como é que eu posso transformar meu lar em paz? Quando tem espíritos atrasados, qual a proteção que eu posso ter? É Jesus no lar, é o Evangelho no lar. Cria um magnetismo positivo, os espíritos inferiores não conseguem penetrar. Então, conclusão, é fundamental manter a harmonia do lar e educar os filhos. Relacionamento amoroso sempre. Evangelho no lar e educar os filhos. Evangelização infantil e mocidade espírita. Aí eu gosto muito da nossa Teresa, a saudosa Teresa de Calcutá. Você quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Muito obrigado por essa palavra de direito à Agradeço, Flávio. E não tem o que acrescentar também numa palestra dessa. Tem o que falar, né? Família, a gente sabe, além de que é a base de tudo, né? E é o se reconcilia quando a gente está por aqui, a gente procurar sempre fazer o nosso melhor, principalmente dentro de casa, né? Como o senhor bem falou, quando a gente ser um bom espírita, se a gente não for, né? Não for uma rima de família, se a gente não for uma base, não puder ser exemplo, né? Porque não adianta falar, tem que vivenciar, né? Com certeza. Muito gratificante tudo que o senhor nos trouxe. Alguém quer falar alguma coisa? Acrescentar aqui? O senhor Álvaro perguntar alguma coisa? O senhor Álvaro é sempre essa lição, gente. É um dos nossos, né, senhor Álvaro? Se eu quiser perguntar uma coisa, fica à vontade, né, gente? Aqui nós estamos de família, né? Família espírita, né? Não é aquela grande família da Globo, não, é a família espírita. A gente da Globo, aquela grande família, né? Agora a família espírita. É maravilhoso que a forma assim como o senhor trouxe facilita muito o entendimento. A gente sabe essas imagens do nosso lar, os exemplos, né? Porque aqui quase a gente pode dizer que a maioria tem conhecimento, estuda e tudo, então a gente consegue ter uma visão, né? Um aprendizado muito bom, reforça o que a gente sabe. Então, como ninguém quer perguntar nada, nós vamos para a segunda parte do nosso encontro. Nós vamos fazer o passes agora e depois a André encerra para nós. Tá bom? Não quer perguntar nada? Não quer? Não? Não quer? Gostou? Amor, com certeza. Né? E depois, todo mundo sabe quem segue as redes sociais da nossa casa. Aí a gente já está no YouTube, depois dá para rever a palestra, vai dar no coração e poder rever para fortalecer. A palestra dele foi assim, altamente esclarecedora. Sim. Eu, em particular, essa questão que a gente tem que pensar na limitação dos filhos no casamento, e que isso pode atrasar todo um processo espiritual. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. A responsabilidade que a gente tem. Foi uma palestra lindamente reflexiva e esclarecedora, ao meu ver. Obrigada. É sempre assim. Obrigada. É um banquete as palestras são Álvaro. Então vamos lá. Vamos voltar? Já dando de volta. Muito bem, estamos aqui agora para proceder ao encerramento oficial dos trabalhos dessa manhã. Mas agradecer mais uma vez ao nosso querido palestrante Álvaro pelos ensinamentos, porque cada um que vem aqui tem um grau de conhecimento, mas também tem um grau de necessidade, né, de explicação. Então, às vezes, para uns, é a primeira vez, como a senhora citou aqui, veio uma reflexão, mas talvez não tenha sido por isso o motivo da pessoa ter vindo aqui. E às vezes a gente vem aqui realmente buscando aquela
aquela resposta para aquelas angústias. E quando esse tema família, né, é abordado, como foi muito bem abordado, como é o berço, né, que nos acolhe nesse processo reencarnatório, é ali realmente que acontecem as maiores turbulências das nossas vidas. E por vezes a gente questiona. Aliás, por vezes a gente não questiona. Não é? E eu acho que o que me trouxe de reflexão para esse tema, que é um tema tão abordado em todas as doutrinas, todas as religiões, e muito abordado no Espiritismo, por conta desse conhecimento do processo reencarnatório, é de fato que não importa quem nós somos ali dentro daquela família. Se um fez mal para o outro, se o outro fez mal para um, ou se aquela ingratidão desse momento ela é do passado ou não é, o que nos importa? Se o que nos importa é realmente estarmos aqui e tentarmos ser melhor, não é? Então, parece óbvio isso, mas é que por vezes situações muito difíceis, como doenças graves, como perdas de entes queridos, e que por vezes a gente questiona, fala, puxa vida, mas estava tudo indo bem e de repente parece que desandou, não é? E na verdade não, na verdade às vezes realmente é mais uma oportunidade da gente mostrar quem nós realmente somos nesse momento. Então é da gente, ou da gente mostrar o potencial de bondade que a gente tem e de candidato aí a mandar um pedido para trabalhar na seara do Senhor, não é? Ou realmente de um espelho da nossa alma. Então às vezes essas angústias elas trazem para a gente, às vezes essas situações muito fortes, elas trazem para a gente, né, uma autorreflexão, ou simplesmente se a gente não se incomoda muito com isso, ou a gente só por vezes se entristece, mas a gente toma a frente e tenta resolver, aí sim a gente está trabalhando junto, né, do Senhor. Lembrando que, como a gente é imperfeito, e bem colocou também o Álvaro ali nessa escala espiritual, isso não é linear como a gente pensa, né? Então a gente tem alguns traços ainda que de uma hora para outra está tudo bem, de uma hora para outra a gente encontra aí aquela parte que estava lá do iceberg, né? Eu adorei essa imagem, eu vou levar para mim, gostei muito dessa, ficou para mim assim, bem importante. Preciso dar uma olhada preciso dar uma olhada nas minhas bases, que eu estou profundo, né? Dá uma olhada no inconsciente. Pois é. Acho que embaixo está assim, que é muito Exato. maior. É um dos modelos, né, para explicar nossa individualidade, né? São tantos que a gente não faz noção, né? Não faz ideia do que a gente realmente é. Mas, agora, depois de tudo isso, desses encontros, desses ensinamentos, daquela bênção divina da fluidoterapia do passe, que até hoje eu não acredito, né? É gratuito, né? Na espiritualidade, para a gente, direto, como se pegasse aqui, né? Agora, né, a gente pega o carro, a gente que pega carro e liga na parede, né? Agora, carregar, a gente chega aqui e pega esse carro, né? Esse carro do nosso espírito, que é o nosso corpo, e vem aqui, vai ele naquela câmara de paz e absorve. Então, sem mais alongamentos, convido a todos nesse momento para elevar os nossos pensamentos a Deus em gratidão. Gratidão é essa que muitas doutrinas acreditam, e nós também, na doutrina espírita, nos fortalece a alma e nos fortalece cada centro de força do nosso espírito que comanda o nosso corpo físico. Essa gratidão sincera a Deus por essa oportunidade de acordarmos hoje, estarmos aqui nesse momento com esse propósito, cada um com a sua intenção, cada um com a sua necessidade, cada um com a sua vontade, cada um com a sua capacidade de doar. Gratidão, Senhor, por
tudo isso. Gratidão pelos amigos espirituais que nos acolhem, que nos saúdam, que nos abraçam, que nos acompanham, que nos dirigem. Gratidão pelos ensinamentos, pelo tempo dispensado do palestrante nessa manhã de domingo. Gratidão pelos amigos que aqui encontramos, encarnados e que nos saúdam com alegria quando a gente entra, nos abraçam. Gratidão, Senhor. E que essa gratidão, ela, nesse momento, forme um amontoado de luz muito poderosa que se expande e que empurra e que limpa e que afasta as trevas e que afasta as dores do espírito, que afasta as negatividades que não nos pertencem. Pedimos licença ao Senhor para irmos ao encontro de nossos amigos desconhecidos, irmãos dessa jornada, que se encontram em situação de sofrimento, seja qual seja a sua situação, que seja nesse momento também tocado, abençoado por essa energia reparadora do seu amor, para que ele dê um pouco mais de fé, de coragem, de esperança, para continuar a sua jornada. E dê apoio àqueles que ainda não despertaram, ou aqueles que, seja qual seja a situação, estejam muito necessitados nesse momento, física, espiritual ou emocionalmente. Abraçamos nesse momento nossos irmãos desamparados, desabrigados no nosso Brasil, mas em todo o mundo. Mas também desejamos, Senhor, que o Senhor nos ampare sempre, para que nós não sintamos desabrigados,